foi que nós fizemos? O que é isso? A filosofia da mente. O que está por trás? É uma moda? Uma nova filosofia que descobriu um novo tema? Está atraindo agora os filósofos? Ou se trata de mais do que isso? Eu gostaria de, em primeiro lugar, apresentar a interpretação que dá um filósofo francês de nome Pascal Engel sobre o que de fato significa para a filosofia hoje a filosofia da mente. E depois eu vou tentar trazer à superfície algumas questões. Eu vou me dedicar só a duas, para não ser bastante longo. Eu tinha escrito aqui pelo menos três, claro que há muitas outras questões, mas que são questões subjacentes que, na minha maneira de entender, levam aos impasses que durante todo esse simpósio emergiram. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a filosofia da mente trabalha com certos pressupostos implícitos ou certas confusões que, se não enfrentadas, nós terminaremos sempre com a história. Temos posições inconciliáveis, não sabemos o que fazer, quem sabe sim, ou, como nosso colega ontem, posto pela Joel no canto da parede, disse: eu prefiro ir ao aeroporto. Ou seja, não há saída pensando. Então, o que significou esse movimento, esse tipo de filosofia que emergiu há algumas décadas e que depois recebeu o nome de Philosophy of Mind, filosofia da mente? Bem, a primeira constatação do Pascal Engel é que a filosofia da mente surgiu na tradição que se convencionou chamar de filosofia analítica. Tanto que hoje ainda muitos consideram a filosofia da mente como a forma atual da filosofia da mente. Tenho colegas analíticos do Brasil que, quando olham o meu livro Reviravolta Linguística, sempre dizem assim: você conhece a filosofia analítica clássica? Fazia assim: você não entrou naquilo que a filosofia analítica é hoje. Olha, eu defendo uma posição muito parecida com essa do Pascal Engel, que a filosofia analítica significa uma virada profunda na tradição da filosofia analítica, que ela transforma aquilo que tinha sido a intuição fundamental do pensamento analítico, de modo que, de uma maneira mais rigorosa, a gente teria que dizer que nós estamos num outro paradigma de uma teoria filosófica. Quer dizer, ele começa a dizer o seguinte: a gente sabe que no início, no surgimento da filosofia analítica, havia uma desconfiança muito grande em relação àquilo que se chamavam estados psíquicos, né? E depois foram chamados de estados mentais. E tanto Edmund Husserl como Frege fizeram uma reflexão muito séria para dizer que o objeto com que trabalha a filosofia não são atos psíquicos. E pior ainda, não se pode dar uma interpretação psicológica, subjetiva, dos processos lógicos com que o ser humano trabalha. Então, o que aconteceu agora, recentemente, diz o Engel, é exatamente uma virada radical. Aquilo que era considerado algo que deveria se afastar da filosofia, né? A concepção psíquica, a leitura psicológica da própria lógica, passa para trás, e na filosofia saxã há, diz ele, uma verdadeira mudança de paradigma. Então, o que tinha sido a intuição inicial da filosofia analítica? Que todo problema filosófico, no seu enfrentamento, passa
mediação linguística agora cede lugar ao interesse cada vez maior pelos problemas da filosofia da mente, considerados sem mediação linguística prévia. De tal modo que se pode dizer que houve uma virada mentalista na filosofia contemporânea. O primeiro efeito dessa posição é entre os próprios analíticos. Vocês ouviram ontem a conferência do Ralph, que para manifestar a tese dele sobre a incapacidade da neurociência de fundamentar uma proposta filosófica, trabalhou dizendo sempre: toda e qualquer ciência empírica tem pressupostos que a filosofia precisamente tem como tarefa tematizar. Ora, essa posição era uma posição, vamos dizer assim, da filosofia analítica clássica, vista agora a partir da filosofia da mente, que diz o seguinte: a filosofia era considerada uma análise puramente conceitual, que é a palavra que o Ralph usou várias vezes, e portanto a priori fundamentalmente distinta de uma análise científica. Então, filosofia e ciência são duas coisas distintas. Nesse contexto, foi determinante a crítica de Quine aos assim chamados dogmas da filosofia empirista. E o primeiro deles era a distinção famosa entre sentenças analíticas e sentenças sintéticas. Então, para de qualquer maneira que você tentar definir isso, você chega sempre a um ciclo. Não tem jeito. Ora, se não há diferença fundamental entre sentenças analíticas e sentenças sintéticas, não há distinção fundamental entre filosofia e ciências. Porque ambos são saberes empíricos. Ambos trabalham com o mesmo procedimento. Então, coisas que os filósofos sempre consideraram sua propriedade privada, como por exemplo a ontologia, a epistemologia, a ética, agora devem ser trabalhadas com métodos empíricos. Nem métodos formais, tirados da lógica, da matemática, resolveriam o problema. Uma segunda fonte de explicação desse retorno ao mental para Engel é que depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo, a psicologia passou por uma profunda transformação. Ao invés de ser uma psicologia behaviorista, portanto, concentrava as suas considerações sobre o comportamento, ela começou a entrar numa fase cognitiva, o que deu origem às assim chamadas ciências cognitivas, e depois ao que se chamou inteligência artificial. Então, a informática, as neurociências possibilitaram a emergência de novas teorias da mente, agora teorias empíricas, teorias científicas. Quem entrou aqui nesse simpósio no primeiro dia, certamente tem uma impressão de estar no simpósio de ciência, porque o que se falou aqui foi pura e simplesmente a apresentação de teorias científicas. Bem, com tudo isso, há uma mudança central naquilo que tinha sido a grande concepção tanto da filosofia analítica como da filosofia hermenêutica do século XX, que é aquilo que a gente podia chamar de centralidade da linguagem na filosofia, ou seja, a passagem necessária pela linguagem no tratamento dos problemas filosóficos. Agora se diz, uma teoria da mente é preâmbulo indispensável, não só para a teoria da linguagem, mas para toda a filosofia enquanto tal. Então, há um postulado cada vez maior de uma autonomia relativa do pensamento em relação à linguagem
E isso é que conduz, diz Wendell, muitos filósofos contemporâneos à filosofia da mente. O procedimento metodológico muda fundamentalmente, pois se passa de uma análise da linguagem para uma análise dos fenômenos mentais. Essa nova proposta de articulação de uma teoria filosófica, ela traz no seu bojo uma série de questões fundamentais. Como eu disse, eu vou me reduzir aqui a levantar dois problemas, duas questões que me parecem centrais e que poderiam nos ajudar, tendo um pouco de clareza, a sair de muitos desses dilemas que nós vimos são inerentes a essa forma de teoria. O primeiro problema, utilizando a linguagem de Quine, é o que a gente poderia chamar de naturalismo metodológico. Que bicho é esse? Se a gente leva em consideração uma das questões centrais da filosofia da mente, que foi trabalhada aqui durante esse simpósio, que é o problema mente-corpo, a gente vai ver que os filósofos que trabalham essas questões, eles se chamam de filósofos naturalistas. Isto é, o que é uma filosofia naturalista? É aquela que em princípio não vê distinção fundamental entre a estrutura dos conhecimentos científicos e a filosofia. Como diz nosso colega lá de Brasília, Paulo Abrantes, cito Paulo, do ponto de vista naturalista, não faz sentido demarcar de uma forma absoluta o trabalho filosófico do trabalho científico, tanto ao nível da natureza dos seus respectivos produtos teóricos, como dos métodos empregados. Então não há uma diferença fundamental. Eu tenho um colega da mente no Rio Grande do Sul que disse que se convenceu tanto disso, que acha que os filósofos hoje estão completamente fora do mundo, que a ciência que vai e deve substituir a filosofia é a neurociência. Só que ele está em tudo no congresso filosófico. E eu então perguntei uma vez para ele: como você explica isso? Eu estou aqui como missionário. Convencer os filósofos que eles estão completamente fora do mundo e do espaço. Nada mais do que Teixeira, eu sigo já, não penso dessa forma. Bem, então, portanto, a conclusão daqui é a seguinte: a filosofia tem que se regrar pelo modelo do método com que trabalham as ciências. Aliás, se fala de uma maneira tão genérica, como se a compreensão de ciência fosse tranquila, todo mundo pensasse a mesma coisa, porque não é verdade. Hoje, inclusive, existem novas propostas fundamentais de concepção do que seja a ciência, como uma teoria estrutural, como por exemplo Smith, Stegmüller, etc. Bem, minha Joel me encontrou mais. Então, a filosofia deve permanecer estritamente ligada ao que se faz na ciência. Então, o professor Teixeira, no seu livro, não sei se 12 ou 13, no Ciência do Século, 2012, ele diz o seguinte: que na filosofia da mente, ciência e filosofia se mesclam. Vocês viram ao vivo como isso aconteceu aqui. E ao mesmo, a neurofilosofia propõe resolver os problemas filosóficos da mente através da neurociência. Para Teixeira, a neurociência não substitui propriamente a filosofia, mas é, cito Teixeira, uma tentativa de refinamento da análise conceitual, tarefa fundamental da reflexão filosófica. Mais adiante ele diz: a filosofia não é mais a base da ciência, mas o seu prolongamento. Vocês se lembram que na tradição era assim, foi retomada ainda com muita força por Fichte, na
modernidade, no texto de 1644, onde Fichte diz que toda ciência pressupõe uma lógica, ela argumenta logicamente, não é ela que fundamenta a lógica, ou pressupõe o que ele chamava Grundsätze, sentenças fundamentais, a partir de onde ela trabalha. Toda ciência faz isso, dizer quem é que fundamenta essas sentenças fundamentais? É a filosofia. Teixeira diz, olha, com essa revolução que nós passamos, a filosofia deixou de ser a base, o fundamento, e ela se entende muito mais como um prolongamento da ciência. No Círculo de Viena, na corrente filosófica dos anos 20 e 30, isso significou trazer para a filosofia a serenidade. A filosofia era uma brincadeirinha, uma perfumaria, como gostam de dizer alguns filósofos analíticos, coisa não muito séria. Agora, em contato com a ciência, ela ficou minimamente séria, porque se supõe que os cientistas são sérios. Olha, para o Paulo Abrantes, você pode entender o naturalismo hoje em 3 perspectivas. Primeiro, o naturalismo ontológico, que tem uma tese ontológica fundamental sobre o mundo, que é a realidade toda é de ordem natural. Não há nada que transcenda a esfera natural. O naturalismo metodológico diz que tudo é explicável pelos métodos das ciências. Como Quine diz, a diferença entre filosofia e ciência é pela abrangência dos fenômenos. A filosofia levanta aqueles fenômenos que dizem respeito a toda a filosofia, enquanto que a todas as ciências, enquanto que as ciências, cada uma pega um campo específico da realidade. E o terceiro tipo é o que ele chama de naturalismo epistemológico, que é aquele que hoje está mais em voga, que é a assunção por parte dos filósofos de uma teoria evolucionária do conhecimento. Então, isso significa dizer, para muitos filósofos que assumem a coisa assim, a gente perde uma visão estática do mundo para compreender que o mundo é um grande dinamismo. Porém, diz o Abrantes, há diferença de naturalismo, mas há um consenso básico. Questões que dizem respeito ao conhecimento não são a priori. E, portanto, ontologia, epistemologia, elabora no fundo hipóteses que devem ser testadas na experiência, como fazem os cientistas. Então, a tese subjacente é que não é possível conhecer o mundo sem a experiência. Portanto, a ciência é que é o conhecimento que realmente nos dá acesso ao mundo. E se a filosofia nos faz uma coisa dessa, ela está perdendo. Qualquer fenômeno deve ser trabalhado de forma científica. E é o que faz as ciências. Assim, Quine leva às últimas consequências dessa posição, propondo, por exemplo, a substituição da epistemologia, uma teoria sobre os fundamentos do conhecimento, por uma psicologia. Então, você simplesmente transfere de um lado para o outro. A epistemologia agora quer o estudo científico de como nós acedemos ao conhecimento. Quer dizer, muito diferente de perguntar assim, qual é a validade do conhecimento, como era a pergunta tradicional. Então é essa a pergunta. Agora eu quero saber como eu chego a esse conhecimento. Como é que o sujeito físico humano chega aos conhecimentos? A questão, portanto, não é mais um problema de fundamentação do conhecimento, como, por exemplo, ainda Kahneman levantou, mas é de explicar como nós chegamos ao conhecimento. Dessa forma, passam para o primeiro plano e, de uma maneira exclusiva, os métodos científicos, a tecnologia dos computadores, a inteligência artificial, que elaborou um grande projeto de construir máquinas e programas de computação capazes de limitar e superar até as atividades mentais humanas. Você falou isso, né? Então, o desenvolvimento rápido da linguística, da informática, da inteligência artificial, das neurociências, levou à ideia de que existiria um campo comum
Daí porque agora as ciências cognitivas. E a filosofia é uma delas. Evidentemente, o grande problema é saber o que ela vai fazer, né? Ao lado da psicologia, das neurociências, da informática, etc. Esse domínio, chamado como cognição, entendido como um conjunto de maneiras através das quais um sistema natural ou artificial armazena e trata informação. É um problema fundamental da informação. Quer essa informação seja de ordem simbólica, linguística ou perceptiva, ou através de imagens, assim surgiu a assim chamada ciência cognitiva, com o objetivo de possibilitar o diálogo entre todos esses tipos de investigação. Então, para Engels, se começou a criar um paradigma cognitivista. Evidentemente, eu estou apresentando aqui isso não para dizer que eu sou contra qualquer diálogo entre as diferentes disciplinas científicas. Teixeira falou isso com razão. O Jackson hoje fez uma conclamação geral, a reunir a negrada toda em torno dos problemas que nos interessam. Tudo isso é absolutamente fundamental. Não é sobre isso que eu vou falar. Com o desenvolvimento cada vez mais forte da neurociência, ela foi pouco a pouco aparecendo para alguns pensadores como a ciência fundamental, entendida como a investigação científica capaz de compreender a organização de todo o conhecimento humano. Quer dizer, ela seria capaz de dar, vamos dizer assim, aquelas informações necessárias que todas as outras disciplinas que trabalham com conhecimento podem ter. Então, qual foi a tendência? A tendência é exatamente aquela contra que o professor Teixeira escreveu aquela frase dele, dizendo assim: a filosofia não é mais simplesmente a base, e depois ele vai dizer que ela não é propriamente o substituto da filosofia. Ele estava dizendo isso porque ele sabe que a tendência de muitos pensadores hoje é dizer que pouco a pouco nós vamos caminhando para botar a neurociência no lugar da filosofia. Ora, há uma série de objeções em relação a isso que se chamou de epistemologia naturalizada, né? Eu não vou tratar de todas elas aqui, eu vou fazer uma reflexão mais geral para defender uma tese seguinte: não se confundem, mas se complementam necessariamente, de modo que qualquer conhecimento real, seja só científico, só filosófico, é único. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um pulo aqui para fora da esfera que eu escrevi, já que eu estou na faculdade católica, de lembrar que os crentes têm muita dificuldade de entrar nesse mundo. De ambos os lados há preconceitos. Eu li recentemente um artigo de um teólogo, pela aparência bem pensante, que queria dizer o seguinte: como é que a fé e a teologia se confrontam com os desafios que uma civilização técnico-científica levanta, ou que, por menos, a sociedade pós-moderna em que nós vivemos? Então, o teólogo responde o seguinte, dizendo aos cientistas e aos pós-modernos que eles têm uma grande ambiguidade no que dizem, porque não entenderam nada do que é a fé nem a teologia. Por quê? Porque a ciência trabalha com o que é explicável, com o que é inteligível, com o que é articulável pelo ser humano. A fé trabalha com o mistério, e o mistério é inatingível, inalcançável, inexplicável. Imagine só, eu vou mandar um bilhete para esse rapaz dizendo assim: leia o Tratados. Wittgenstein foi muito mais sensato. Terminou o Tratados dizendo assim: aquilo sobre quê?
não se pode falar, a gente deve calar. Então eu vou mandar calar todos os crentes e todos os teólogos, porque não tem nada a dizer. Se eles vão falar do indizível, do inefável, estão fazendo tentativas ilusórias. Todas as ilusões aí que o velho histórico mostrou, e se criou verdadeiro, na mentalidade de certos cristãos hoje, um verdadeiro dilema. Na universidade, vez por outra, vem um aluno falar comigo assim: professor, eu sou católico, mas eu estou assim sendo pressionado por minha comunidade. Diz o seguinte: se você continuar a aula na faculdade, vai perder a fé. Aí eu sempre começo a dizer assim: mas que Deus vagabundo seu aí, não aguenta nem uma ciência. Então, você veja que, portanto, o dilema que eu quero mostrar aqui não é um dilema puramente acadêmico. Muitas vezes é também um dilema existencial. O sujeito acha que ele é um resquício de um mundo que passou, porque ele é crente. Deve ser mais ou menos um Bíblia, que sobrou assim de um mundo onde todas essas coisas viraram história de carochinha, lendas, coisas absolutamente sem sentido. E aí defendem com unhas e dentes que a fé é